Professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para tratar do assunto Sociologia e Meio Ambiente, questão ambiental. Esse assunto aqui faz parte de um grande conteúdo, que é a Sociologia e Meio Ambiente, né? Então essa parte de hoje vai focar principalmente nas discussões sobre a questão ambiental, que vão começar a ser mais importantes e mais relevantes na década de 90. Por isso, na distribuição dos tópicos, eu vou começar daí, da década de 90 em diante. Primeiro tópico, década de 90 e a questão ambiental. Segundo, questão ambiental e desterritorialização. Calma, que eu já vou te explicar o que é. Terceiro, ecomarketing. Já ouviu falar? Também vou te explicar já já. E, no final, a gente vai apontar para o futuro. Nós vamos falar sobre possíveis soluções pensando no futuro, daqui para frente. Fechou? Então pega aí teu caderno, pega a tua caneta, teu lápis, para fazer as anotações das dicas que eu vou te dar sobre esse conteúdo na nossa videoaula de hoje. Combinado? Vamos começar então com o primeiro tópico, que trata sobre a década de 90. Eu vou primeiro te dar um contexto da época, eu não vou chegar logo chegando. Eu vou primeiro te ambientar, falar sobre o que acontecia naquele momento, na história, no mundo, na economia, para você entender melhor o que isso tem a ver com o nosso conteúdo. Combinado? Então vamos lá. Começo da década de 90, vai lembrar o que pra gente? Vai lembrar o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética, também chamada de URSS. O que significa essa sigla? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você sabe que durante os anos 60, 70, 80 principalmente, houve um conflito velado, entre aspas, entre Estados Unidos e União Soviética. Um conflito latente, que a gente chama na história de Guerra Fria. O fim da Guerra Fria se dá com o fim da União Soviética, porque passa a não ter mais dois polos, né? O mundo sai da bipolarização para um momento onde o capitalismo e os Estados Unidos se tornam dominantes, se tornam hegemônicos no mundo globalizado. Fechou? É sobre isso que eu estou falando para você primeiro. Eu estou te dando o contexto. Eu estou falando de uma nova configuração geopolítica que reorganiza os mapas e a economia mundial, estabelecendo uma nova ordem, a chamada Nova Ordem Mundial. Acompanha comigo, vamos lá. Com o final da Guerra Fria, após a fragmentação, a dissolução da União Soviética, no ano de 91, o mundo iniciou uma nova etapa de relações geopolíticas, definindo os Estados Unidos como potência hegemônica. O que era antes? Era uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, na Guerra Fria. A partir dos anos 90, a União Soviética se dissolve e os Estados Unidos passam a ser uma potência econômica hegemônica. E o capitalismo, o sistema capitalista, passa a ser determinante para a construção do que a gente chama de nova ordem mundial, dessa reconfiguração econômica e geopolítica do mundo. As discussões e análises que permaneceram por décadas focadas na Guerra Fria, nessa rivalidade, nessa bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, deixaram de fazer tanto sentido. Porque agora você tem um novo contexto, uma reconfiguração do mundo, a nova ordem mundial. E as discussões voltadas ao meio ambiente passam a ser discussões desse novo contexto, que é um contexto do começo da década de 90, onde você tem os Estados Unidos como potência hegemônica e o capitalismo como sistema dominante no mundo globalizado. Beleza? Vamos lá então. A partir desse momento, esses temas que tratavam das ideologias antagônicas e tal, eles começam a dividir importância gradativamente com novos temas, com outras questões. Por exemplo, a erradicação da pobreza passa a ter mais destaque. A degradação ambiental, e aqui que vai entrar nosso conteúdo, tá? Nessa parte aqui. E o terrorismo internacional também. Então vão surgindo novas demandas, novos assuntos que vão ganhando importância a partir dos anos 90, gradativamente. E dentre eles a degradação ambiental. A questão ambiental trabalhada por uma nova perspectiva,
que não é mais a perspectiva da Guerra Fria, não é mais a perspectiva da bipolarização do mundo, mas a perspectiva de uma nova ordem mundial, dessa reconfiguração do mapa econômico e também geopolítico. No ano de 92, um ano depois da dissolução da União Soviética, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acontece a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, chamada de Rio 92. Porque foi no Rio e foi em 1992, beleza? Entendeu? Rio 92. Primeiro grande encontro promovido pela ONU desde o fim da União Soviética e, portanto, após o início da nova ordem mundial. A gente fala nova ordem mundial a partir de 91 e 92, no ano seguinte, tem a conferência da ONU aqui no Brasil para discutir sobre o quê? Meio ambiente e desenvolvimento. É notável, a partir daí, que tanto as instâncias políticas, os grandes países, os líderes mundiais, né, e tudo mais, e a imprensa também, de modo geral, passaram a oferecer uma atenção maior para os temas relacionados ao meio ambiente global. É o momento que a gente chama, atenção porque eu vou dizer, anota, institucionalidade global da questão ambiental. Anota aí, vai lá. Institucionalidade global da questão ambiental. É quando a questão relacionada ao meio ambiente ganha uma repercussão supranacional, uma repercussão mundial, porque você tem agora a ONU e outras organizações internacionais liderando as conferências, os encontros, para discutir a questão relacionada à preservação, à conservação do meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, beleza? Institucionalidade global, palavra-chave, institucionalidade global sobre a questão ambiental. No âmbito da globalização, que marcou a economia e as relações internacionais a partir do final do século XX, década de 90 de novo, várias são as manifestações que constituíram um processo único, chamado, anota também, desterritorialização. Anota aí, desterritorialização, no qual um Estado perde de forma implícita, parcial ou totalmente a soberania em seu território com relação a certas decisões. Certo? Por quê? Porque a questão ambiental se tornou uma questão supranacional. Supra, acima. Significa dizer, por exemplo, que a floresta amazônica, pega o nosso exemplo aqui do Brasil, ela não é mais de interesse só brasileiro, é de interesse mundial. Então as coisas que acontecem na floresta amazônica repercutem internacionalmente. As queimadas, o desmatamento, por exemplo, são pautas discutidas em âmbito global. Porque existe uma institucionalidade global sobre a questão ambiental. Não é mais a soberania do país onde está localizado aquela floresta, aquele espaço, mas sim algo que é mais amplo, que é supranacional, que é, portanto, mundial, global, beleza? É isso que a gente está falando aqui nesse tópico, que é o segundo. Por isso, desterritorialização. Porque a noção de território como espaço físico ou geográfico ela vai perder importância para algo mais amplo, que são os valores relacionados ao meio ambiente. Portanto, as decisões sobre esse espaço não são baseadas no território, mas sim na preocupação institucional e global sobre a questão ambiental. O meio ambiente não escapou desse processo também, posto que a degradação ambiental trata-se de um problema que não reconhece fronteira. Então, se o Brasil queimar toda a floresta amazônica, as consequências disso não são apenas para o Brasil, são para o mundo todo. Assim como outras áreas também em outros locais do mundo. A consequência ambiental ela não reconhece fronteira. Não é porque isso aconteceu no Brasil que o problema vai ser só do Brasil. Vai ser um problema global, entendeu? Daí a questão, a noção de desterritorialização sobre o meio ambiente, das decisões relacionadas ao meio ambiente. É altamente questionável até que ponto as instituições internacionais são capazes de coordenar ações em direção de leis ambientais globais e assentadas de acordo com o desenvolvimento socioeconômico de cada nação. Por que que isso é questionável? Porque para muita gente isso fere a soberania nacional. É como se existisse um tipo de legislação ou regulamento que estivesse acima do próprio país para legislar sobre um território que pertence a ele.
Então a confusão, entre aspas, está aí. Nessa possibilidade de decisões supranacionais ferirem a soberania política da nação. Mas como existe a noção da desterritorialização, acaba, né, acontecendo que isso, de fato, não influencie somente no país em questão, mas tem efeitos e impactos socioambientais que sejam globais. Tá vendo? Por isso que existe essa pequena confusão aí entre soberania nacional e importância ou institucionalidade global sobre a questão do meio ambiente. E aí surge o ecomarket, desse contexto de globalização, de expansão econômica e tudo mais, vai surgir isso que a gente chama hoje de ecomarket. Afinal de contas, o que é isso? Ecomarket faz parte ali da própria lógica do capitalismo, só que é uma lógica mais voltada às empresas. O que acontece? Muitas empresas, para atingir um valor de mercado maior, para atingir um espaço maior no mercado, elas vão praticar ou participar de ações que sejam ecologicamente sustentáveis, que sejam voltadas ali para a preservação do meio ambiente, reflorestamento e tal. E com isso elas vão atuando nesse espaço que a gente chama de ecomarketing, que é quando você constrói o marketing, a publicidade da empresa, voltado para questões ecológicas, questões ambientais, preocupações com a natureza, com o meio ambiente. E isso faz parte também da lógica do capital, né? Por vezes, a lógica do capital se opõe à conscientização ecológica, sempre buscando a viabilidade econômica, a rentabilidade, o lucro, como pode ser observado pela difusão de selos verdes, certificados ambientais e diversos programas de conservação. Quando você for no supermercado, geralmente, quando você compra alguma coisa que não atinge o meio ambiente e tudo mais, tem um selo verde. Você vai perceber isso daí em alguns produtos, cosméticos e tal. Então esse selo verde que demonstra que aquela empresa tem uma certa preocupação ambiental, até quando você pede lanche pelo iFood, inclusive, de alguns restaurantes, alguns locais, aparece lá, esse restaurante conserva o meio ambiente, por isso não utiliza nada de plástico, parará, entendeu? Ou seja, a não utilização de canudo plástico, de copo de plástico, é uma decisão ali daquele restaurante, daquela lanchonete, para que o meio ambiente seja mais preservado. E aí ela ganha um selo verde ali, quando você pede a comida. Né? Aparece lá essa informação, beleza? Então é isso que acontece, as empresas acabam projetando na sua publicidade, no seu marketing, essa preocupação com o meio ambiente, com a ecologia, participando de campanhas de reflorestamento, ajudando na preservação ou conservação de determinados espaços na cidade que são ligados à questão ambiental. Isso acontece em algumas cidades do Brasil. Vou citar um exemplo para você. Fortaleza, que é uma cidade próxima aqui do Maranhão, né, do estado do Ceará, é uma cidade onde tem isso em alguns espaços da orla, da praia, né? Tem espaços ali que são mantidos por empresas privadas, entendeu? É uma espécie de privatização do espaço público para conservar aquele espaço ali, que é o espaço da praia, sem lixo, organizado, limpinho e tudo mais. E essa empresa acaba fazendo a propaganda dela naquele espaço, né? Tem lá a placa da empresa, tem a publicidade dizendo que a empresa toma conta daquele espaço da praia e tal. Isso acontece também em relação a áreas de preservação, áreas florestais, daí por diante. E essas empresas entram nessa parte aqui do mercado chamado ecomarketing. Empresas que projetam a sua marca, a sua imagem de mercado, a partir de atitudes de preservação ou conservação ecológica, ou então de preservação e conservação ambiental. As tendências de globalização imprimem um ritmo econômico acelerado e em descompasso com o equilíbrio ecológico. E as instituições supranacionais como a ONU, Organização das Nações Unidas, e os blocos econômicos ainda não estão adequados a essas demandas. Ou seja, existem empresas que muito pontualmente fazem isso, como eu falei para ti, até como estratégia de marketing também, de apelo ao consumidor, mas só que isso não é ainda uma preocupação institucional, né, dos países ou dos blocos econômicos. A gente faz parte do Mercosul, por exemplo. O Mercosul não tem uma política pública de desenvolvimento para os países membros que seja voltada a essa questão do ecomarketing, ou então da preservação ecológica de forma mais direta. E necessita que isso seja uma preocupação também nesse nível, no nível mais institucionalizado. Não apenas das empresas privadas que se utilizam, né, do ecomarketing como estratégia, mas também das nações, dos blocos econômicos, das entidades supranacionais,
para que haja um direcionamento maior nesse sentido, para que haja um equilíbrio da utilização dos recursos naturais, da preservação do meio ambiente, da ecologia, também com crescimento econômico, que é importante, mas que não pode exceder também o limite daquilo que é tolerável, daquilo que é razoável, certo? Então, por isso que ainda há uma preocupação. Mesmo que as empresas, pontualmente, algumas delas, se utilizem dessas estratégias, ainda não é o suficiente. É preciso que essa discussão seja levada num nível maior. É preciso que a atuação dos países, né, da ONU, dos blocos econômicos, seja mais incisiva, mais direta, mais constante também, para que isso seja preservado. E aí a gente vai pensar no futuro, certo? É sempre bom pensar no futuro. Aqui na aula eu falo muito para vocês, a gente precisa agir no hoje, pensando no amanhã. Grande parte das mudanças que a gente quer para o mundo, elas dependem da gente agora. Dependem das nossas ações nesse momento, no hoje, ok? Por isso, o final dessa aula é de esperança. A gente sabe que a questão ambiental é uma preocupação internacional, global, nacional, local. É uma preocupação de todos e tem que ser mesmo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente já viu que algumas empresas fazem a sua parte, participam do ecomarketing, tomam atitudes que são sustentáveis e tudo mais. Vimos que existe uma preocupação institucional e global, capitaneada pela ONU principalmente, né, com a participação de vários países também, muitas vezes engajados na questão ambiental, alguns mais, outros menos, mas sempre existe a preocupação. Mas e a gente? A gente falou de empresa, falou de ONU, falou de blocos econômicos, falou de governo, mas e eu? E você aí do outro lado? Será que a gente também não tem parte nisso? Será que a gente não pode participar de forma direta, efetiva, de forma mais ativa, para que essa questão seja uma questão cada vez mais de conscientização, cada vez mais de atitude? É possível. Por isso que eu vou apontar para ti alguns caminhos agora, tá? E eu quero que você preste atenção e que você leve isso para a sua vida, que pratique no seu dia a dia. Por exemplo, a solução do problema das mudanças requer uma modificação radical no sistema energético. Então, a primeira coisa é pensar na questão energética. Professor, mas isso depende de mim em que sentido? No sentido da economia, meu jovem. A economia de energia elétrica, você economizar, reduzir o gasto potencial que tem, já é alguma coisa. Não vai resolver o problema do mundo? Não vai. Mas se todo mundo pensar e fizer isso, a gente vai chegar no nível melhor, no nível mais razoável de utilização disso, tanto da água quanto da energia elétrica. Alguns locais, algumas casas já estão implantando energia solar, por exemplo. É uma estratégia interessante, é muito caro ainda, eu sei, mas pelo menos já é uma estratégia. Assim também como em alguns lugares, alguns governos, como o do Maranhão, investem em energia eólica. O pessoal de Paulino Neves sabe o que eu estou falando, né? Os ventiladores lá grandões e tal. Pois é, que produzem energia através da força do vento. Baseado em energias não renováveis e contaminantes, né? Então a gente tem que mudar isso, que são utilizadas de maneira não equitativa, excessiva e com desperdício. Então, essa solução da energia é uma delas. Eu vou citar outras para ti. A redução do gasto de água, por exemplo. Então, aqueles banhos muito demorados, aquela lavagem de carro que utiliza muita água, isso também pode ser reduzido. Se eu, se você, se cada um de nós pensarmos assim, a gente começa a mudar as coisas. Sabe aquele lixo que tu joga na rua, né, joga em local inapropriado? Evita fazer isso também, entendeu? Então tem coisas que são muito pontuais, muito do dia a dia. Isso aqui que eu citei como possível solução, também faz parte da nossa atitude. É algo que a gente deve esperar dos governos, das empresas, dos órgãos maiores, deve esperar, deve cobrar. Mas nós também, enquanto indivíduos, temos que ter essa consciência. Entendeu? A gente precisa mudar os nossos hábitos, valores, as nossas ações, para que devagarinho, né, passo a passo, a gente consiga transformar alguma coisa. Reduzir o consumo de energia elétrica, na medida do possível, reduzir o consumo de água. Quando você for jogar o lixo, no lixo, em algumas cidades, em várias cidades, tem a coleta seletiva. Você separa lá o que é plástico, o que é papel, o que é material orgânico, não orgânico. São essas pequenas atitudes que vai fazer a gente caminhar, que vai fazer a gente mudar, beleza? Eu conto contigo então. E com isso, eu encerro mais uma aula de Sociologia.
Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.